A paz do Senhor para toda a igreja, para os nossos amados irmãos que estão também pelas redes sociais, nos participando deste culto conosco. Agradecemos a presença de todos, louvamos a Deus por suas vidas. Vamos abrir nossas Bíblias, eu convido a igreja para que abra suas Bíblias num texto de Apocalipse, capítulo 21, a partir do verso 1. Apocalipse, capítulo 21, a partir do verso 1. Amém? Podemos ler? Diz assim as Sagradas Escrituras: E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e não havia mais mar. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu dizendo: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. E aquele que está sentado sobre o trono disse: Eis que eu faço novas todas as coisas. E ele disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E ele disse-me: Está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que estiver sedento, eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os medrosos e incrédulos, e os abomináveis, e assassinos, e devassos, e feiticeiros, e idólatras, e todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Fechamos nossos olhos, vamos orar? Amado Senhor, querido Deus, estamos aqui, Senhor, neste culto que prestamos a Ti. Tu és digno, ó Deus, de que nós prestemos a Ti o nosso culto, a nossa adoração, que nos voltemos completamente para Ti, Senhor, com as nossas faces, Senhor, inclinadas, ó Pai, no chão, Pai querido, exaltando o Teu nome, a Tua glória, a Tua benignidade, a Tua bondade, porque Tu és Deus santo e poderoso. Pai, recebe este culto que a Ti prestamos. Aceita, ó Deus, a nossa gratidão por todo o bem que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mas agora estamos aqui diante do Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos ouvir a Tua voz. Desejamos, ó Deus, que seja a Tua voz. É o Senhor falando. Portanto, Senhor, abre nossos corações, as nossas mentes, para que possamos compreender tudo que está aqui nesse texto, que o Senhor queira nos mostrar. Te agradecemos desde já, Senhor, pela bênção de estarmos aqui, e no nome de Jesus te adoramos. Amém. Podemos sentar, queridos. A Escola Bíblica Dominical, queridos, ela é, sem dúvida nenhuma, eu pelo menos vejo dessa maneira, um motivador, sabe? Eu vejo a Escola Bíblica como assim, um orientador, como uma bússola, corretor de rotas, vamos dizer desta maneira. Às vezes nós estamos andando em direções diversas e não é bem a direção que Deus quer que nós venhamos a trilhar. E aqui na Escola Bíblica nós aprendemos princípios que nos fazem voltar para o caminho certo. A aula de hoje ela foi muito peculiar, tá? muito interessante e importante, porque uma aula para nos despertar a termos um entendimento melhor da palavra, mas que esse entendimento da palavra
tenha no seu bojo também uma compreensão do contexto aonde esta palavra está inserida. E é interessante que estamos muito preguiçosos nos nossos dias. Ninguém mais lê a Bíblia. Todo mundo quer comida pronta, né? Galera hoje quer tirar do micro-ondas. Somos a geração do instantâneo. Então, você tirar uma parte do seu tempo para ler a palavra, estudá-la, meditar nela, buscar os princípios contidos nelas e o que Deus está querendo nos falar, nos mostrar, o que isso significou na época em que foi escrito. Não há mais interesse nesse sentido. Ninguém mais busca isso. Aí o pessoal vai mais pelo que o pregador, né? O pregador do momento está trazendo, e o que ele fala é lei, então não preciso pensar, não preciso raciocinar, basta seguir o que ele está falando. E bem diferente dos cristãos de Bereia, que quando o apóstolo Paulo, não era qualquer um, estava lá pregando, eles estavam conferindo nas Escrituras para ver se o que ele estava falando batia com o que estava lá. E essa EBD de hoje, ela vem com essa tônica, nos despertar, estudarmos a palavra, lermos a Bíblia, a buscarmos ali os princípios que Deus estabeleceu para nós, mas também com essa perspectiva histórica, tentando entender o contexto cultural, tentando entender o contexto histórico, para que a gente possa ter uma absorção melhor daquilo que está escrito ali, daquilo que está sendo ensinado ali. Por que eu estou falando isso, irmãos? Apocalipse. O Apocalipse é um livro que desperta mais curiosidade do que qualquer outra coisa. O pessoal tem o costume de, não vou ler os evangelhos, não, deixa eu ler Apocalipse. E aí, o que acontece? Pessoas despreparadas, que ainda não foram lá no beabá, no leitinho, né, aprender o que está ali, para depois ir para o Apocalipse. E aí nós vemos as muitas e muitas aberrações que são pregadas e ensinadas hoje na igreja. E aí, meus irmãos, nós produzimos cristãos cheios de problemas, cristãos com visões distorcidas. E esses cristãos não podem produzir o fruto, aquele fruto que o Senhor espera de nós, porque tem pensamentos errados. Esse texto aqui, queridos, ele traz uma mensagem muito importante. Praticamente o final do livro de Apocalipse, né? É o penúltimo versículo, o penúltimo capítulo, do livro. E aqui nós vemos uma mensagem, sobretudo uma mensagem de esperança. Então eu queria extrair algumas lições aqui para nós, né? Coisas que Deus me deu quando eu procurei a Ele em oração, perguntando para Ele o que eu deveria trazer para a sua igreja, né? Que a igreja é dele. Falo isso porque hoje em dia pastores estão dando a igreja para outras pessoas, então a igreja é de Jesus. A igreja não é minha, a igreja não é do pastor, a igreja é de Jesus. Então, longe de ser fruto de uma mente senil e ensandecida, as visões do Apocalipse relatadas pelo apóstolo João são uma segura promessa de que este mundo está perto do seu fim. O apóstolo João é a única pessoa, e prestem atenção nisso, o apóstolo João é a única pessoa que presenciou todos os fatos deste grande evento. E ele fez isso em loco, ou seja, lá no local. Vocês vão entender melhor aonde eu quero chegar. O apóstolo João testemunhou ao vivo e a cores todas as cenas finais deste mundo tenebroso. E a própria coerência da narrativa depõe contra todos aqueles que afirmam que o livro de Apocalipse é uma fantasia. Tem pessoas que falam isso. Pessoas que vão ler o Apocalipse não entendem absolutamente nada, porque é um livro extremamente simbólico,
usa de um simbolismo sem igual, não entende nada, fala, isso é utopia, isso é fantasia, mas a própria narrativa do livro e o que ele expõe como fatos, né, depõe contra esse tipo de pensamento. Então, por que eu devo crer nesse relato, irmãos? Por que eu devo aceitar o livro de Apocalipse, tá, como algo verdadeiro, como algo de Deus? A resposta está no próprio Apocalipse, capítulo 21, verso 5, onde está escrito assim: e aquele que está assentado sobre o trono disse: eis que eu faço novas coisas. E ele disse-me: as palavras são verdadeiras e fiéis. Só por causa disso, eu devo acreditar no Apocalipse e crer que este livro é inspirado e tudo que está nele é fiel e verdadeiro, porque o próprio Deus afirmou. Ele chegou para João e disse: escreve, porque tudo que você vai ouvir e ver aqui é verdadeiro e é fiel. Não tem falhas, como a Bíblia não tem falhas. O outro ponto que nós devemos levar em consideração é que nós temos uma testemunha dos fatos. Esse camarada, ele viu tudo. Depois disso, eu olhei e eis que uma porta estava aberta no céu. Isso está lá em Apocalipse 4, capítulo 4, verso 1. Depois disso, eu olhei e eis que uma porta estava aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi era como se fosse de uma trombeta falando comigo. Imagina o som dessa voz. Que disse: sobe aqui e te mostrarei as coisas que devem acontecer. Olha só, esse velhinho que estava exilado na ilha de Patmos, lá na Grécia, ele recebe um convite. Deus chega para ele e fala para ele: sobe aqui, porque eu vou te mostrar as coisas que irão acontecer. Então, veja bem, Deus não deu um sonho para João. Deus não enviou nenhum anjo para relatar a João, tá, como fez com Daniel, por exemplo, que Miguel desceu para conversar com ele. Tá? Deus não agiu dessa forma com João. Deus pegou João e falou: sobe aqui, vem para cá. Aqui é o lugar onde as coisas, você vai ver os movimentos, onde você vai ver tudo que vai acontecer. O apóstolo João torna-se a única testemunha viva que foi convidada a entrar no teatro de operações do Altíssimo. E ali, naquele centro de operações, ele pôde contemplar toda a movimentação no céu e toda a logística envolvida para o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembremos-nos, irmãos, por favor, não podemos nos esquecer disso, que no céu não existe tempo. Já falamos sobre isso aqui. Passado, presente e futuro se confundem em um momento só. É assim que funciona. Não existe o Cronos. Na eternidade não há Cronos. Então, quando João é chamado, quando ele fala, é convocado, vem para esse teatro de operações, é como o camarada ir ali para o centro de operações que tem aqui na Cidade Nova, onde você controla todas as câmeras que existem no município do Rio de Janeiro, e você sabe tudo o que está acontecendo, porque existe toda uma parnafenália tecnológica lá, onde para os seus gestores terem total conhecimento do que está ocorrendo. João é chamado para o teatro de operações de Deus. João é colocado ali pertinho de Deus. Fica aqui que você vai ver coisas. E eu preciso que você testemunhe todos os fatos e escreva e relate. João estava no meio da ação, irmãos. Ele estava vendo ao vivo tudo o que estava acontecendo. Lembre-se, não existe passado, presente e futuro no céu. João foi tirado do tempo nosso e levado para
o Kairos de Deus, vamos dizer assim, o momento de Deus. E aí, queridos, passado, presente e futuro se confundem em um só momento. João realmente viu e ouviu tudo ali. Ele viu bilhões de anjos perfilados e prontos para a batalha. Ele viu os santos que chegavam da grande tribulação. Ele viu Jesus montado em seu lindo cavalo branco, liderando todo o seu exército celestial. Ele viu os anjos de Deus reunindo todos os salvos dos quatro cantos da terra para serem arrebatados para Deus. Ele viu a ira de Deus sendo despejada nesta terra, trazendo um juízo sem precedentes. Ele viu quando o falso profeta e o anticristo foram lançados no inferno. Enfim, ele realmente viu tudo e pôde presenciar e sentir na própria pele, esse que é o ponto, tá? E sentir na própria pele todo o fragor das ações que aconteceram ali. O apóstolo João foi um correspondente de guerra que registrou todos estes momentos enquanto eles se desenrolavam. Agora, vamos para essa figura daquele cinegrafista que acompanha as tropas quando estão no combate. Ele registra todos os movimentos. Ele filma tudo que está acontecendo aquilo ali, porque aquilo vai para um documentário depois. João foi esse camarada. Deus o chamou para esse centro de operações, onde tudo estava se desenrolando, onde as coisas todas estavam acontecendo, onde os anjos, por ordem do seu supremo general, estavam sendo enviados para os pontos estratégicos, porque o grande dia tinha chegado. Os anjos já preparados com as suas trombetas, quando o arcanjo toca a sua trombeta. Gente, ele viu tudo isso. Ele não teve uma visão, ele viu, ele estava lá. Você não vai encontrar na Bíblia alguém que tenha tido uma experiência tão magnífica e tão forte como João teve. Foi algo que ele testemunhou, gente. Então, por que esse livro é importante? Primeiro, porque Deus falou que tudo que está escrito nele é fiel e verdadeiro. Outra, porque nós temos uma testemunha ocular de tudo. E confirma que tudo isso é realmente fiel e verdadeiro. Até não precisava, só Deus é o suficiente. Mas Deus fez questão de levar alguém, humano como nós, para que esse alguém pudesse presenciar esses acontecimentos. Agora, dentre essas coisas que João viu e ouviu, nós podemos tirar 4 lições importantes para nossas vidas. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. A primeira dela está no versículo 1, né? A partir do versículo 1 do texto que nós lemos, de Apocalipse 21, e a primeira lição que nós tiramos é o seguinte: a nossa esperança está em Deus. A nossa esperança é Deus. A nossa esperança não é as pessoas que podem vir nos socorrer aqui. A nossa esperança não está no governo. A nossa esperança não está numa lei nova que vai sair, que vai beneficiar a todos. A nossa esperança está em Deus. Nosso olhar, nosso foco, nossa atenção, tudo de nós tem que se mover nessa direção. Qualquer coisa nessa vida, qualquer situação difícil onde nós podemos estar, a nossa esperança, ela está em Deus, de que Deus vai nos dar a solução, de que Deus vai nos socorrer nesse momento. Então, e aqui no capítulo 21, a partir do verso 1, relembrando, nós lemos o quê? Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra havia passado e não havia mais mar. E eu, João, vi, preste atenção, João sempre fala, eu vi, eu ouvi. Vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu dizendo: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens,
e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. Isso não dá um alento para nós? Não enche o nosso coração quando a gente fala assim, gente, esse foi o lugar que Deus preparou para nós. Este é o lugar onde nós vamos morar por toda a eternidade. O lugar onde não tem choro, não tem pranto, não tem dor, entendeu? Onde as coisas antigas já passaram e tudo agora é novo. Então podemos imaginar um ambiente assim, irmãos? Não temos como imaginar algo assim, porque essa não é a nossa realidade e nós nunca experimentamos isso. E o segredo da beleza deste ambiente está mencionado no versículo 3, quando diz: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Por isso, meus irmãos, por ele habitar e estarmos nesse ambiente, e ele habitar conosco, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, pois estaremos inseridos no mesmo ambiente onde Deus vive. E será assim porque Deus nos prometeu. Quinta-feira, na reunião de oração, estávamos falando sobre isso. A Cláudia trouxe uma meditação para nós e ficou bem claro que o desejo de Deus sempre foi de estar no meio do seu povo. A própria disposição do tabernáculo lá no deserto, ele ficava ali, no meio, o povo ficava ao redor dele. Deus habitava no meio do povo. Deus hoje habita no meio da igreja, está no nosso coração. Então, desde a da eternidade, o pensamento de Deus é um só: ficar juntinho de nós, nos ter pertinho dele. Ele está sempre no nosso, assim, no nosso contato, de não um Deus distante, de um Deus longe de nós, mas um Deus que participa da nossa vida. Isso vai ser uma coisa plena no céu. Nós vamos ter Deus do nosso lado o tempo todo. E olha só, queridos, fiquemos, pois, firmes, está em Hebreus capítulo 10, 23, fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que prometeu. A nossa esperança, ela está em Deus, querido. Está hoje, aqui, enquanto estamos pisando nesta terra, vivendo este mundo, e vai continuar conosco por toda a eternidade. A nossa esperança está em Deus. A nossa salvação está nele. A nossa vida depende dele. Essa relação de pertinência e de dependência, nós precisamos ter ela aflorada dentro de nós. Precisamos ser desejosos de estarmos cada vez mais ligados a esse Deus. A segunda lição ou fato que nós aprendemos é que a nossa segurança está em Deus também. E isso nós lemos na parte A do versículo 5 desse capítulo 21, que nós lemos, que diz assim: e aquele que está assentado sobre o trono disse. E aqui, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa que é muito importante. O soberano é quem tem ciência de todas as coisas. O soberano só é soberano quando ele tem ciência de todas as coisas, e nada acontece no universo que ele domina sem que não haja a sua anuência. Não pode acontecer absolutamente nada, não cai. O detalhe é tão maravilhoso que a palavra diz que não vai cair um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus tenha consciência disso. Vocês pararam para meditar no que ele está dizendo? Eu estou falando de um Deus
cujos pés dele estão sobre a terra, o seu trono está no céu. Estamos falando de um Deus que controla bilhões de estrelas, de sóis, de mundos, de um universo vastíssimo, de um Deus que habita no seio da igreja, de bilhões de pessoas, um Deus que está preocupado com a salvação dos outros tantos bilhões que ainda não conhecem, um Deus que está atento a todos os acontecimentos desta terra. Esse Deus sabe quando um fio de cabelo da nossa cabeça cai. Pararam para pensar nisso? O soberano só pode ser soberano se ele tem esse tipo de controle. Ele não é soberano se ele não controla tudo. Deus controla todas as coisas. Tudo está sob a direção dele. Tudo está sob a anuência dele. Tudo está sob a permissão dele. Interessante também, o próprio diabo é chamado por Lutero de diabo de Deus, pois não pode fazer nada sem que Deus o autorize. Este soberano está sentado no seu trono, calmo e tranquilo, pois detém todo o poder. Salmos 93, 1 e 2, nós lemos assim: o Senhor reina. Ele está vestido de majestade. O Senhor é vestido de força, e com o qual ele se cingiu. O mundo também está estabelecido, de modo que não pode ser movido. Teu trono está estabelecido desde a antiguidade. Tu és desde a eternidade. Interessante que ele fala que o mundo não pode ser mudado, sem que esse Deus permita. Irmãos, precisamos nos lembrar de uma coisa: o nosso desespero não vai desesperar Deus. Essa é uma lição que nós precisamos ter em mente. O nosso desespero não vai desesperar Deus. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque estamos vivendo dias muito complicados e estranhos, né? E 5 minutos que você fica no TikTok, por exemplo, ou em qualquer outra rede social, mas o TikTok é a principal, tá? Se você não tiver esse conhecimento, você entra em desespero. Porque o que tem de coisa, bomba aconteceu agora, nesse momento, aí mostra sinais não sei aonde, olha o tufão, olha não sei o quê, e o Putin disse que vai jogar bomba mesmo, que vai ter terceira guerra, e o Biden disse que não vai deixar mais barato, e vai, sabe? E a gente fica vendo essas notícias e nos esquecemos que nós temos um soberano que está no controle de todas as coisas. Ninguém aperta botão se Deus não deixar que aperte. Simples assim. Simples assim. Deus tem já o seu projeto todo ele pronto. Deus já tem todo o seu planejamento já em execução. E nada, absolutamente nada, vai sair daquilo que ele projetou e daquilo que está escrito na sua palavra. A nossa segurança, ela está em Deus, irmãos. É nele. Não é na quantidade de comida que eu vou ter que estocar, porque é o que os caras mandam. Vai, pô, sai do mercado agora, compra todos os fardos de água que você puder encontrar. Traga todos os enlatados e os fardos de arroz e de feijão, porque você vai precisar, e se tranque na sua casa. É isso que você ouve que o mundo diz. As pessoas estão desesperadas. Nós estamos seguros em Deus. E Deus é Ele que controla. Então, assim, se você tem essa consciência, você tem paz dentro de você. Você sabe, Deus vai me avisar, Deus vai me mostrar o que eu devo fazer ou não fazer. É Ele que vai nos conduzir neste processo. A terceira lição que nós aprendemos aqui, ou fato, é que a nossa saciedade está em Deus também. Nos saciamos em Deus. Interessante que nós, na escola bíblica, estamos estudando o livro de Eclesiastes.
E há uma tônica em Eclesiastes muito interessante quando ele começa a apontar, o livro começa a apontar para o fato de que o homem não se sacia facilmente. Ele sempre vai querer mais. Se ele ganha 20 mil, ele vai querer ganhar 40 mil. E quando ele ganhar os 40 mil, ele vai querer ganhar 80 mil. Tá? O homem come mais do que o seu organismo pode absorver. Tudo em relação à nossa humanidade, em relação a nós exacerbamos, vamos além, em busca da saciedade, em busca da satisfação pessoal. E o texto de Eclesiastes ele é interessante porque ele diz, só que o camarada chega àquele ponto, ele consome até aquele ponto e descobre que aquilo ainda não é o suficiente, que ele errou na conta, ele precisa consumir mais. E quando ele atinge o outro patamar, ele descobre que é mais ainda. Então, é uma eterna falta de satisfação. O homem não se sacia, ele não se satisfaz facilmente. E aqui em Apocalipse 21:6, nós lemos isso. E ele disse-me, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que estiver sedento, eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. Deus é autossuficiente. Ele mesmo ele basta a si mesmo, né? Seus recursos são infinitos e ilimitados. Deus não possui carências de nenhuma ordem. Nós possuímos, Deus não. Sendo assim, seremos provisionados por sua suficiência por toda a eternidade. Conhecemos esses recursos em parte, mas logo teremos o conhecimento pleno desta suficiência. Lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 12, quando Paulo diz assim, porque agora vemos através de um espelho sombriamente, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Hoje, nós não temos uma noção clara dessa suficiência de Deus, porque somos seres insatisfeitos. A nossa tendência é essa. Precisamos até mesmo nos disciplinar, lendo a palavra, estudando a Bíblia. Nós temos uma forma de moderar essa tendência nossa. O fato é, queridos, que é em Deus que nós vamos encontrar essa suficiência, ela está nele. E quando ele fala assim, aquele que tiver sede, vem, eu vou te dar água que vai saciar a tua sede eternamente. É na presença de Deus que encontramos essa saciedade. É junto, perto dele, e é por isso que ele vai estar no meio do seu povo, lá na glória. Nós vamos estar junto com eles, e aí nós vamos poder contemplá-lo, como Paulo diz aqui, hoje eu conheço em parte. Hoje entendemos um pouco disso, não entendemos de forma plena, mas quando estivermos no céu com o Senhor Jesus, habitando com Ele, conversando com Ele, para pensar, você vai ter Jesus do seu lado, você não vai ter que marcar audiência, você não vai ter que marcar tempo, Ele vai poder responder todas as suas perguntas e questões. Imagine os ensinos no céu. Não, imagine o próprio Deus nos ministrando. A palavra de Deus diz que nós vamos estar em novidades constantes. Não é uma novidade que acontece agora, daqui, sei lá, um dia acontece outra. Não, é uma novidade atrás da outra. Você mal conseguiu, digamos assim, sair do êxtase da anterior e já está chegando outra. E aí a outra está chegando. É um êxtase constante, algo que nós não podemos medir, que não temos condições nem de dimensionar. É isso que tem preparado para nós no céu. A quarta e última lição que podemos extrair desse texto é que a nossa herança está com Deus. Nós temos uma herança, mas essa herança está com Ele. Aquele que vencer, Apocalipse 21:7, aquele que vencer
herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aquele que vencer, prestem bastante atenção nisso, no pódio, o pódio do cristão, ele é linear, irmãos. Ele não tem destaques nesse pódio. O pódio é uma linha reta. E esse pódio, ele não contempla, tá, destaques, mas ele contempla perseverança. Vai ocupar esse pódio todos os perseverantes. Vai ocupar esse pódio não é quem chegou primeiro. Vai ocupar esse pódio todos aqueles que perseveraram. O pódio é linear. Mateus 24:13 mostra isso para nós. Mas aquele que suportar ou perseverar até o fim, esse é quem vai ser salvo. A nossa herança está no céu, irmãos. É lá que ela está. E para nós chegarmos lá, temos que perseverar nesta vida. Não é fácil. Não pensem vocês que o pregador aqui não tem os seus problemas, não tem os seus momentos difíceis. Eu os tenho tanto quanto qualquer um os tem. No entanto, eu creio nessa palavra. Eu creio quando ela diz, precisa perseverar, ralou o joelho, deu uma caída aqui agora, levanta, passa a mão no joelho e segue em frente. E quando você não estiver conseguindo, abraça teu irmão. Meu irmão, me ajuda aqui, me ajuda nessa jornada. Em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 4, olha só o que está escrito lá. Para uma herança incorruptível, imaculada e que não desvanece, reservada no céu para vós. Ela está reservada no céu. Cristão não tem herança na terra, é no céu. Todo o nosso pensamento tem que ser voltado para lá. Toda a nossa projeção tem que ser para a eternidade. Esse é o ensino bíblico para nós. Estamos aqui no mundo, vivemos as coisas deste mundo. O próprio Jesus já falou que não podia nos tirar do mundo. Temos que passar pelas coisas deste mundo. Temos que viver as situações que esse mundo produz. Temos que trabalhar todos os dias, levantar cedo, pegar um ônibus lotado, trem cheio, entendeu? Aguentar perturbação do patrão e muitas coisas mais. Faz parte da nossa vida aqui. E o cristão, ele não está isento dessas coisas. O cristão não está isento de ficar doente. O cristão não está isento de pegar uma doença grave. Ele não está isento de perder o emprego. Ele não está isento de passar necessidades. E se pregam alguma coisa diferente disso, perdoe-me, não é o que a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que a nossa herança está no céu e ela não se desvanece. As heranças aqui, elas acabam. Versículo 5 diz assim, que estáis guardados pelo poder de Deus através da fé, para a salvação que já está pronta para ser revelada no último tempo, na qual vos alegrais grandemente, embora agora, por um tempo, sendo necessário. Interessante, essa luta da vida, ela é necessária. Os problemas, eles são necessários. É o que nós falamos na mensagem de domingo passado. Estamos aqui para nos conformarmos à imagem de Jesus Cristo. Quando Ele chegar, estaremos conformados à sua imagem. E como é que nós obtemos a imagem de Cristo em nós? Através das nossas lutas diárias, que podem ser diversas e de diversos modos. Sendo necessário, estejais sob opressão por causa das muitas tentações. Mas ele diz, a sua herança está no céu, ela não desvanece. E no verso 7, aí ele fecha com um entendimento fantástico, porque ele diz, para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que provado com fogo, possa ser achado em louvor e honra e glória na aparição de Jesus Cristo. E é por esta razão que passamos pelo que passamos.
mas o nosso foco é o céu, é olhar para lá, é lá que está a nossa herança. Verso 8, o qual, não havendo visto a mais, em quem, embora não vejais agora, e mesmo assim crendo, vos alegrais com inenarrável e pleno de glória. Baseado nesses 4 fatos, ou nessas 4 lições, onde a primeira delas fala para nós que a nossa esperança está em Deus. A segunda diz para nós, a segurança está em Deus. A terceira diz para nós que a nossa saciedade está em Deus. E a quarta lição, a nossa herança está com Deus. Baseado nisso, qual é a conclusão que nós podemos chegar? Qual é a conclusão, irmãos? Está no versículo 8 do capítulo 21 de Apocalipse, desse texto que nós lemos. Olha bem o que o texto diz. Mas os medrosos e incrédulos, e os abomináveis, e os assassinos, e devassos, e feiticeiros, e idólatras, e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E aí você vai falar assim, Cleiton, que conclusão mais terrível essa? Que conclusão mais sem propósito? Não, a conclusão não é minha, a conclusão é de Deus, tá? Como o texto todo é dele. Aqui o Senhor elenca todas as categorias que terão também que vai ser o inferno. O cristão que perseverar até o fim, a parte dele será o céu de glória, com Jesus habitando ali, juntinho dele, pertinho dele, por toda a eternidade, gozando das delícias do céu, vivendo os momentos que nós não podemos imaginar. Esses momentos que serão sucessivos, de novidade. Nós mal conseguimos deglutir a primeira, já estamos na segunda e a terceira já está na fita. Então você fica assim, num êxtase completo da presença de Deus. Mas aqueles que não crerem no que está dito aqui, o que sobra para eles, queridos? O que sobra para ele, para um camarada que diz, isso é utopia? Que isso? Esse velhinho estava ensandecido, gagá. O cara tem umas visões bizarras, umas coisas estranhas, né? Para esses camaradas que pensam desta forma, embora o próprio Deus está falando assim, João, escreve isso aí, porque isso é fiel e é verdadeiro. Tá? E João está dizendo aqui, gente, eu vi, eu estava lá. Eu não posso descrever as coisas todas que eu vi de uma forma mais clara, porque era tremendo demais. Transcendia o meu conhecimento, o meu pensamento. Não tenho como descrever essas coisas. Mas aqui vai o que eu posso falar, o que eu posso dizer. Temos uma testemunha, e esse cara bate o pé e diz, isso é verdadeiro, gente, eu estava lá, eu vi acontecer. Mas tem gente que fala que não. Isso é fantasia. Então, qual é a parte dessa turma? É o que está escrito aqui, no verso 8. E a conclusão que o texto nos leva, essa conclusão, quando diz o seguinte, se você não crê, se você não aceita, ou se você desdenha o que está escrito aqui, tá? Ou tenta entender do seu jeito, e o texto é claro, a palavra de Deus diz que a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é o inferno, a segunda morte. Se diante de uma chancela de um Deus soberano e de um relato tão contundente de alguém que testemunhou os eventos do fim, se ainda assim não nos dobramos diante desta realidade e nos convencemos de que em muito breve isso vai acontecer, o que mais nos resta, irmãos, senão o inferno? Criamos um estereótipo de Cristo, e isso é importante, tá? Isso aqui é importante. Criamos um estereótipo de Cristo, de um Cristo pedinte,
de um Cristo que vive atrás de nós, nos pedindo, por favor, que ele seja reconhecido por nós. Esse é o estereótipo criado, até no próprio apelo. Eu, Cleiton, há muito tempo já carrego isso comigo, eu não faço apelo. Tá? Amém? Eu não tenho nada contra, não estou dizendo que está errado, apenas estou dizendo que essa é a minha maneira e a minha visão de fazer as coisas. Não faço apelo. Não faço, irmãos, porque dá a entender que a pessoa, Jesus está pedindo para ela, por favor, venha aqui, me reconheça como Cristo. Quando, na realidade, Jesus não precisa fazer nada. Quem está na situação vulnerável somos nós, ele não. Ele não. Então, a mensagem é colocada, a mensagem é exposta. O Espírito Santo começa a falar com você, presta atenção nisso que esse camarada está falando. Olha o que esse cara está falando. Isso é verdadeiro, isso é fiel, vai acontecer. Preste atenção, mude de vida, se arrependa. O Espírito Santo está com essa pessoa. Claro que está falando, mas o coração dela está endurecido. Ela acha que não é o momento ainda. Não, vou esperar mais um pouco. Eu gosto muito quando o bispo Walter McAllister, da Igreja de Nova Vida de Botafogo, ele falou uma coisa uma vez que eu achei que ele foi muito enfático até nisso. Achei interessantíssimo, mas tornou-se também o meu pensamento, né? Quando ele diz que nós servimos a um Deus estranho. E essa é a questão. Com o fato de nós desdenharmos das coisas de Deus e de termos um entendimento relativizado da nossa responsabilidade aqui nesta terra e do fato que nós temos um tempo já determinado em que as coisas irão acontecer e de que esse Deus virá da sua fúria contra esta terra. Embora nós tenhamos todo esse conhecimento, nós simplesmente tratamos esse Deus como uma figura muito pequena. E isso tem mexido com o meu coração, porque perdemos o temor por esse Deus. Perdemos o temor. Mostra que nós não temos a menor ideia de quem é o Deus que nós servimos. Lá em Israel, quando Deus estava no monte, ele fala para Moisés assim, manda o povo se santificar, traça uma linha no chão, quem passar dessa linha vai ser fulminado. Se animal passar, vai ser fulminado, e se homem algum passar essa linha, vai ser fulminado. E o monte tremia, relâmpagos caíam em cima desse monte. Era assim que funcionava antigamente. Gente, será que nós perdemos isso? Essa ideia de quem é Deus? De que quando nós fazemos qualquer coisa para esse Deus, precisamos prestar muita atenção no que estamos fazendo? De um sacerdote lá no passado que tinha que andar amarrado, porque ele poderia cair morto, fulminado no lugar santíssimo. E aí tinha que puxar ele, porque quem entrasse lá para salvar ele ia morrer do mesmo jeito. Esquecemos disso, irmãos. Cleiton, mas espera aí, isso é lei, meu irmão. Isso é o tempo da lei. A graça, né? A graça não é assim. Deus é um Deus bonzinho. É um Deus... Não. A Bíblia é clara quando ela fala do caráter de um Deus santo. E que nós, sede santos como eu sou santo. É o que Deus fala. Ele requer de nós santidade. Ele requer de nós que nós estejamos diante dele de uma forma muito diferente da qual estamos. Não tememos mais esse Deus, porque se temêssemos esse Deus, agiríamos de outra maneira. E quando o bispo Walter fala que nós servimos a um Deus estranho, eu concordo com ele, porque ele não baseia a sua equidade naquilo que pensamos ou instituímos como regra. É um Deus estranho porque tudo nele é peculiar e sem igual. Tem pensamentos próprios, normas próprias e uma coerência sem similaridades. Já viu algo em Deus que é igual ao que você faz? Já viu algo em Deus que você possa dizer, não, isso é parecido comigo?
Tudo em Deus é único. Tudo em Deus é dele próprio. Ele é o nosso modelo. Nós não somos modelo para ele em nada. Em nada. E tratamos Deus de uma maneira tal que diminuímos a sua importância, a sua figura. Onde anjos, serafins que estão ao redor dele, cobrem os seus rostos, cobrem os seus pés. Os anjos se prostram diante dele. No texto de Apocalipse, nós vemos os anciãos tirando as suas coroas e jogando aos pés de Jesus. Gente, é desse Deus. É o Deus que lá, no final de Apocalipse, diz: e eu vi um trono, e nele estava sentado o Deus Todo-Poderoso, cujo o céu e a terra fugiram da presença dele. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. E o tratamos de uma maneira, perdemos o temor de um Deus que pode matar o nosso corpo e lançar nossa alma no inferno. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Mateus 10, 28. Em Hebreus 12, verso 28, nós lemos assim: portanto, tendo recebido um reino que não pode ser removido, retenhamos a graça pela qual podemos servir a Deus de forma aceitável, com reverência e temor divino, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, queridos, as lições que nós extraímos desse texto que nós lemos de Apocalipse 21, elas nos levam a essa conclusão, que nós não podemos perder de ter nosso entendimento esvaziado da importância de Deus, dessa figura que ela simplesmente cobre todas as coisas. Deus mora fora do universo. Vou repetir. Deus, o trono dele está estabelecido fora do universo, porque ele controla o próprio universo. Deus está fora de tudo que ele controla. É um lugar só dele. É um lugar santíssimo, é o seu santo e sublime monte. Não podemos nos esquecer disso. E que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. De entendermos que os dias estão próximos, que tudo que nós temos está na pessoa de Deus. Devemos que servi-lo com temor e com tremor. Aguardarmos esse grande dia que se aproxima. Precisamos prestar atenção nisso. Deixarmos de lado essas coisas vis que são ensinadas aí fora. Deixarmos de lado aquilo que achamos que é certo. O que nós achamos está sempre errado. Vamos começar por aí. Não tem nada que nós achamos que está certo. Estamos sempre errados, irmãos. E precisamos de Deus e da sua misericórdia em nossas vidas para que possamos caminhar em linha reta, com retidão em nossos dias. Amém? Que Deus os abençoe e que esta palavra possa trazer muitos frutos em nossas vidas.